Leandro Ximenes, o que você acha da nova recusa do Léo Jardim? Cara, eu acho que ele tá no direito dele. Mas eu acho que também o Vasco não tem que aceitar qualquer coisa. Então, assim, tem dois olhares. Pelo olhar do Léo Jardim, qual é a minha opinião? Ele tem direito a aceitar o que ele quiser. Assim como qualquer profissional de qualquer área. Né? Então, assim, o Léo Jardim, ele tem o preço dele, ele acha que ele deve receber X, e ele está negociando isso com o Vasco para chegar nesse denominador que interessa para ele. Mas o Vasco também tem ali a margem dele que ele acha que pode investir no Léo e que não pode. O que eu acho disso tudo? Eu acho que o Vasco não pode ficar parado no mercado. Então, assim, se existe uma possibilidade real do Léo Jardim não ficar, e ela é real, apesar dele ter né, esse gatilho de renovação automática, caso bata 60% dos jogos e vai bater, isso aí é só definir agora 60% de quanto, né? Depende até onde vai na Sula, até onde vai na Copa do Brasil, enfim. Então ainda tem ali que definir 60% de quanto para saber qual é o número exato de jogos que ele tem que fazer, mas vai bater. Mas eu acho que o Vasco tem que se movimentar já pensando numa possível saída do Léo Jardim. Não quer dizer que tem que contratar. Mas até para você saber, olha só, beleza, o Léo Jardim quer 1 milhão, tá? Só para a gente fazer uma conta redonda aqui. O Léo Jardim quer 1 milhão de salário. Beleza. Qual é o outro goleiro? E seu trabalho, o exercício tem que ser feito lá dentro para o departamento de futebol do Vasco. Recebem para isso. Beleza. O Léo Jardim quer tanto para renovar? Quais são os outros goleiros que a gente pode trazer? Caso a gente perca o Léo Jardim, quais são as opções? Antes dele sair, tá? Não é depois que sair, não. E aí você vai analisar o mercado. Beleza, fulano de tal é um bom goleiro. Acho que é do nível do Léo Jardim. Um empresário, beleza e tal. Cara, a gente queria saber aqui sobre a situação do jogador tal. Então, qual é o salário dele? Tanto. Às vezes o cara que é do mesmo nível, na visão de quem está analisando, recebe um salário muito inferior. E às vezes você vai falar, então beleza. O nosso teto é tanto. Que é o salário do cara que está lá jogando, desse cara do outro time aqui. Se você sair, eu vou trazer ele, que é metade do preço. Não precisa nem falar isso, entendeu? Mas tem que pensar dessa maneira. Não é o salário do jogador, ele não tem que ser definido só pelo que o jogador quer ganhar. Vamos pensar aqui, vamos imaginar se fosse, eu gosto de fazer essas analogias e trazer para o nosso mundo. Você contrata um dentista, beleza? Quanto é que é a sessão de limpeza? O cara vira e fala R$200. Beleza, é o trabalho. O cara cobra R$200 pelo trabalho dele. E você, beleza, você paga R$200. Chega um determinado momento, o cara vai virar para você, Garoni, agora é R$300 aqui. Beleza, eu não vou discutir. Eu não vou precificar o trabalho dele. Né? Então, R$300. Mas o que eu vou fazer? Quem são os outros dentistas do mercado que são bons também e que vão me atender por menos de R$300? E aí eu vou avaliar se vale a pena eu pagar 300 e continuar com o mesmo ou 200, 250 com outro. É a mesma coisa de você negociar com qualquer jogador. Não adianta olhar só para o jogador. Você tem que olhar para o mercado. Qual é o outro goleiro que me agrada? Fulano de tal. Beleza. Tá, tem aqui a opção de 3 jogadores, 3 goleiros, caso o Léo Jardim realmente saia. Qual é o preço, qual o custo desses jogadores? Se eu for contratar eles agora, qual é o salário deles? E aí o cara que tá lá, liga pro empresário, cara, queria fazer uma consulta aqui, o jogador tal. Você pode me informar o salário e tal, para ter a possibilidade de negociar com a gente? Então, só para saber. Está só sondando o mercado. Beleza. O cara aqui ganha 600 mil. Beleza. Aquele cara ali me agrada, acho que um bom goleiro também ganha 600. Então, beleza. Eu gosto do Léo Jardim também, já tem identidade com o clube. Beleza. Não preciso pagar 600 para ele, mas 800, sabe? Não precisa ser 1 milhão. Então é isso, cara. Eu acho que o Léo está no direito dele e eu acho que o Vasco tem que negociar o valor mais justo possível. E enquanto negocia com ele, tem que olhar o mercado. Não pode ficar sentado aqui, esperando. Isso é com o Léo Jardim, com o Coutinho, com o Verratti, com qualquer outro jogador. Para você saber, não, beleza, obrigado. Por esse valor, eu prefiro contratar o fulano de tal, que para mim entrega a mesma coisa e custa metade. Ponto. Porque jogador de futebol é assim. Jogador de futebol não recebe redução salarial. Jogador de futebol só ganha a mais. A não ser que ele realmente chegue no momento da carreira que ele não consiga mais clube. Aí ele tem que abrir mão. Mas a grande maioria é só subindo. Não importa se o cara tá mal ou se tá bem. O cara é reserva, o cara quer aumento salarial, não importa. Não tô falando que é o caso do Léo Jardim, não, tá? Mas os clubes precisam se blindar. Não adianta pagar só para manter.
para dar uma resposta para o torcedor. Você tem que pensar na parte financeira também. Então, Lucas Araújo, acabou de sair a notícia via Pedrosa, grande Pedrosa, que o staff do Léo Jardim entende que ele merece ganhar entre 1,5 milhão e 2 milhões. Achei bizarro, também acho bizarro. Aí sempre vem alguém, mas o futebol hoje em dia tá caro. Então deixa alguém pagar caro e você vai atrás do cara que ainda não tá ganhando isso. Entendeu? Porque é o mesmo Léo Jardim que antes assinou e que não ganhava 1,5 milhão antes de ir pro Vasco. É aquele, de uma certa maneira, não diz que não tá a fim de ficar no Vasco, mas bota algumas barreiras que sabe que são difíceis de pagar. E honestamente, eu gosto do Léo Jardim, a gente cansou de elogiar o Léo Jardim aqui, acho que quando ele foi para a seleção, inclusive, foi merecido. É um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, assim, top 5 do futebol brasileiro, atuando no Brasil, para mim é top 5 do Brasil. Mas é um jogador que tem muitas limitações também, também tem muitos erros, sai mal na bola, sai mal em cruzamento, né? Então, assim, não é imbatível. Eu acho o Léo Jardim um bom goleiro. Bom goleiro. Agora, 1,5 milhão, 2 milhões, honestamente, falei, aí você tem que analisar o mercado. Beleza, então quem tem? 1,5 milhão pelo Léo Jardim. Quanto que ganha? Alguém falou do João Paulo, que tá do Santos, né? O João Paulo teve uma lesão, né? Aí perdeu o espaço do Brasão, o Brasão entrou muito bem. Você tem que ir no mercado e procurar. Fala, beleza, o meu limite são 800. Estou dando um exemplo, tá? De 800 mil, qual jogador eu posso pegar? E você vai lá. É isso, cara. Não adianta querer pagar. É por isso que o mercado está inflacionado. Porque hoje quem dita são os jogadores. E não dá para ser assim. Se você tem um bom departamento de scout, se você tem um bom departamento de futebol, que consegue monitorar bem o mercado, você acha alguém mais barato. O Botafogo fez, não por conta de salário, mas o Botafogo acabou de fazer uma troca de goleiro ano passado. O Lucas Perry estava pegando tudo. O Lucas Perry, que era goleiro do Náutico, que era lanterna da Série B, e o time que mais tinha sofrido gols na Série B quando o Lucas Perry foi contratado pelo Botafogo. O Botafogo foi lá, pegou um goleiro do lanterna da Série B, contratou, fez uma baita de uma campanha em 2023, vendeu ele por uma grana e contratou o John por muito menos. Entendeu? A máquina do futebol funciona assim. Quer um salário muito alto para renovar, para ir para lá, não tem condições de pagar, considera fora da realidade, vai no mercado e paga outro, contrata outro. É isso. Essa é a função do gestor. Não é renovar ou contratar para agradar torcedor. É ele olhar para campo e para financeiro. Se você não olha para o financeiro, porque isso depois vai ter impacto no teu campo. Porque depois vai te faltar 700 mil na folha, 800 mil na folha, 1 milhão na folha, para contratar um outro jogador que vai dar um outro rendimento, um melhor rendimento ao time, porque você está pagando tudo em um jogador só. É o mesmo papo que a gente já teve aqui em relação ao Paí e Coutinho. Sabe? Não é. Tem que renovar com o Léo Jardim? Claro que tem que renovar com o Léo Jardim. Até um certo limite. Passou desse limite, cara, muito obrigado, então. Só que antes de você dar o muito obrigado, valeu, um abraço, você tem que ir no mercado monitorar e entender se, beleza. Se ele sair, eu consigo trazer um cara realmente mais barato. Não adianta perder ele e pagar 1,5 milhão para outro. Aí você fica um cara que já está ambientado, que já tem uma história dentro do clube, etc. Então é isso. É o trabalho do dia a dia do departamento de futebol, é esse. Qualquer coisa diferente disso é um trabalho mal feito.